A paz, irmãos. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Yahweh Elohim, nosso Deus verdadeiro, Pai, nosso Criador, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Rei. Glórias ao Filho primogênito e unigênito do Pai, a Jesus Cristo, Yahushua, Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador, aquele que venceu a vida e a morte. Reina e reina com o Pai eternamente. E glórias ao Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, o poder e o Consolador que temos na nossa vida e por toda a criação, a fonte de águas vivas. Amém? Hoje é sábado, dia 9 de agosto de 2025. Abrimos o chat pelo Grupo Apocalipse no Telegram, nossa Igreja Raiz Online, para darmos prosseguimento ao nosso estudo de Apocalipse em ordem cronológica. Amém? Obrigado, Senhor Deus, nosso Senhor, pelas revelações que deixa para nós ao longo das eras, ao longo dos anos, desde o princípio do pó desse mundo. O Senhor já determinou as eras, o Senhor já constituiu toda a história, já preparou todo o caminho e deixou marcas e revelações proféticas para que os seus filhos soubessem onde estão caminhando. Princípio, meio e fim desse mundo, processo de redenção, processo de restauração, como todas as coisas vão findar desde a origem. Glórias ao teu santo nome, porque tu és soberano, tu és rei que reina. O Senhor não é omisso, o Senhor não está calado, o Senhor está falando aos seus servos, aos seus profetas, e que a sua igreja tem ouvidos de ver, ouvidos de ouvir e olhos de ver o que o Senhor tem nos preparado, preparado para aqueles que te amam. Obrigado ao Filho, obrigado ao Espírito, porque toda obra redentora passa pelo Pai, Filho e Espírito Santo e alcança a igreja. Obrigado porque somos frutos desse trabalho, somos obras de tuas mãos. Temos vivido a glória que o Senhor tem desenhado, tem projetado para nós. Obrigado porque aquilo que o Senhor nos predestinou antes da concepção, antes do ventre da nossa mãe, o Senhor tem nos ensinado, nos explicado, para que não fujamos, para que não desviemos dos teus propósitos, não escapemos dos teus caminhos, não desviemos nem para a esquerda nem para a direita. Perdoa os nossos pecados, nos mantenha na fé inabalável, crendo e vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, porque certamente é o melhor que podemos viver, não a expectativa dos nossos sonhos, mas muito mais, muito além do que podemos pedir, pensar ou imaginar, nas tuas mãos, no projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Nos ministra mais esse momento, nos ensina mais da tua palavra, pois é o Senhor o nosso professor, o nosso mestre, o nosso bom pastor, é o Senhor quem nos evangeliza, é o Senhor o profeta maior, é Cristo, o apóstolo do Pai, o primeiro dentre muitos que age em nós. Que seja a tua palavra nos ensinar, para que sejamos cada dia mais aperfeiçoados pela santificação da tua palavra. Em nome de Jesus, pedimos e te agradecemos. Aleluia. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos na série, entramos ontem na série do Apocalipse, porém, onde serão lidos todos os versículos, porém agora lidos em ordem cronológica, né? Qual a diferença de ler o Apocalipse da forma que está escrito na revelação do apóstolo João e ler em ordem cronológica? Porque quando a gente recebe as revelações, muitas vezes a gente recebe em partes, tá? Em partes, e depois vai recebendo outras partes, às vezes resume tudo, outras partes são mais detalhadas. Então, quando você vai lendo o livro do Apocalipse, muitos irmãos se confundem em quais eventos vem primeiro, quais eventos vêm depois.
Então a gente pegou todas essas revelações e foi reestruturando em ordem cronológica. É dessa forma que eu vou explicar para os irmãos os eventos, na sequência que vão acontecendo. Então, quando João está revelando, muitos eventos não aconteceram ainda, e no começo ele fala de eventos do fim, no meio ele fala de eventos do começo, e no fim ele vai culminando ali no novo céus e na nova terra. Mas você percebe que ao longo do texto ele vai voltando em alguns assuntos, porque não estão exatamente em ordem cronológica, tá? E é dessa forma que vamos ensinar dessa vez. Amém? Ontem, fizemos eh, fizemos a introdução do livro, a visão de Jesus glorificado e as cartas às igrejas, tá? Faltam 2 igrejas, tá? E colocamos em ordem cronológica das melhores às piores. Faltam as 2 piores, tá? O ranking completo é: a primeira, a igreja mais fiel é a Filadélfia, depois a Esmirna, depois Éfeso, depois Tiatira, Pérgamo, Sardes e Laodiceia. Ficou faltando Sardes e Laodiceia, tá? São as igrejas que faremos hoje. Amém? Começando por Sardes. Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vamos ler a igreja de Sardes, tá? As igrejas do Apocalipse são igrejas que existiram na época em que João estava escrevendo, né? Eram igrejas físicas mesmo. Elas estavam ali onde hoje é a região da Turquia, igrejas da Ásia. Essas 7 igrejas foram alcançadas pelo Evangelho, viviam um tempo, na época em que João está escrevendo, é um tempo de perseguição às igrejas, entenda isso. Tá? João está escrevendo da prisão e ele foi preso justamente porque os pregadores, os apóstolos estavam sendo perseguidos. Desde Jesus, esse evangelho está sendo caçado. O sistema do mundo não quer que esse evangelho chegue aos confins da terra. E é o plano de Jesus, vocês vão pregar até os confins da terra. Então, muitas dessas igrejas que existem ou estão sendo perseguidas também, e muitos cultos estão sendo feitos às escondidas, mas algumas igrejas fizeram pactos com o governo do mundo. E muitos desses problemas que Deus vai apontando às igrejas de Apocalipse é justamente por causa disso. Vocês estão fazendo pacto, vocês estão aceitando falsos profetas, vocês estão aceitando falsos apóstolos, vocês estão fazendo esquemas do mundo, com o mundo, para vocês crescerem. Por isso, muitas igrejas ainda conseguiam estar em templos, onde estavam ali no centro da cidade. Você pesquisar na internet, você vai achar as ruínas de algumas dessas igrejas que ainda conseguiam fazer seus cultos a céu aberto, tá? Então, é uma igreja que tinha um templo local, mas em época de perseguição, nem todas estavam resistindo, algumas estavam começando a decair da graça, decair da doutrina, fazendo pacto com o governo do mundo, assim como era os fariseus, na época de Jesus, fizeram pactos com os romanos, administravam o povo junto com os romanos para que o povo não se rebelasse contra o governo, e é por isso que Jesus batia de frente contra os fariseus, falava: vocês não são cristãos, vocês são filhos do diabo, vocês estão vivendo uma mentira e vocês estão ensinando mentiras ao povo. Você vê que Jesus e João Batista, que veio um pouco antes de Jesus, você vê que eles não tinham pactos nem com o fariseu, nem com os romanos, por isso eles eram perseguidos pelos dois. João Batista pregava no deserto, Jesus pregava caminhando pelas cidades. Você vê que eles não tinham um templo físico específico, porque o templo físico já estava contaminado. Tá? Então, à medida que você vai lendo o trabalho dos ministros nas igrejas, você vai entendendo essa guerra espiritual que já está acontecendo, esse grande engano que já está acontecendo desde aquela época, o inimigo se infiltrando nas igrejas para mudar a doutrina, para que a igreja sirva ao sistema do mundo, e vem Cristo e fala: não, isso não pode acontecer. E aí poucos vão se permanecendo fiéis à sã doutrina do Senhor, e por isso vão sendo perseguidos e mortos. Amém? Então, é sempre bom tomar cuidado para saber discernir. O fato de ser igreja não quer dizer que está fazendo tudo que Deus manda. O fato de ser crente não quer dizer que ele é um crente excelente.
É por isso é importante o estudo dessas cartas, porque nessas 7 igrejas o Senhor está explicando como funciona cada crente, como funciona cada igreja. Tem igreja que é perfeita, que é excelente, só precisa cuidar para não perder a coroa que já adquiriu, que essa é Filadélfia, está perfeita, Deus não fala nenhum defeito dela, e as outras de baixo do ranking, cada uma vai tendo um nível de defeito pior. Elas vão piorando ao longo do tempo. O Senhor ainda está falando: "Ó, você pode perder a graça, pode perder a glória, você pode per". Então você tem que ir se corrigindo, e você vai vendo os defeitos vão ficando cada vez piores. Igreja se prostituindo, Jezabel pregando na igreja, o povo nem percebendo, adorando a deuses pagãos, pessoal totalmente enganado, mas ainda achando que é crente, que está tudo bem. Também por isso que é importante você entender as 7 igrejas, porque essa realidade é similar à realidade que vivemos hoje. Aquela realidade lá da época de João é igualzinha à realidade que vivemos hoje. A característica das igrejas são as mesmas, tá? Assim como na época de João tinham as igrejas boas e ruins, hoje temos boas e ruins, mas Deus faz questão de elencar quais são esses problemas, quais são esses defeitos, para que você saiba se consertar de forma minuciosa, saber exatamente onde está o problema. Quando você vai no médico com uma dor, para o médico não é o suficiente você falar: "Tá doendo", ele pergunta: "Mas sim, mas aonde está doendo? O que que você comeu? O que que você fez no seu dia?". Ele é minucioso para ele saber exatamente onde está o problema, para dar o remédio certo. É assim que Jesus glorificado, ele está consertando as suas igrejas. Ele lá do alto está passando para João o diagnóstico perfeito. Ó, o problema deles é exatamente esse aqui. O que eles estão fazendo de bom é isso, isso, isso. E o que eles estão fazendo de mal é isso, isso, isso. É aqui que eles têm que consertar. Não é só um Deus te abençoe, vai na paz, seja fiel. Não, não é aleatório, não é abrangente, não é geral, não, é específico, é objetivo. Ó, o seu problema está aqui, ó. Dedo na ferida. Amém? Sardes, igreja de Sardes. Vamos ver quais são as características que Cristo aponta a respeito dessa igreja. Apocalipse 3, a partir do 1, de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, tá? Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas está morto. Olha só que forte isso. Lembra no estudo que, da forma que Jesus se apresenta glorificado para João, é a forma que ele vai se reconhecendo diante das igrejas. Na visão de João, realmente Jesus aparece, cita os 7 Espíritos e fala que ele tem essas 7 estrelas na mão, que fazem referência às 7 igrejas e aos 7 líderes dessas igrejas, aos 7 anjos da igreja, ou seja, Jesus que está no controle, ele que é o cabeça dessas igrejas, tá? E ele já começa falando um grande defeito: eu conheço as tuas obras. Você tem nome de que vives, mas você está morto. Olha que problemão. O que é o nome de que vive? Você confessa o nome de Jesus. Você se apresenta como crente, você se apresenta como batizado, você se apresenta como vivo, você confessa o nome de Jesus. Você confessa o nome de que vives, porque Cristo é vida. Você confessa o nome de que você aceitou Jesus, você vai na igreja tal, mas no fundo você está morto. Olha a gravidade da igreja de Sardes, ele fala isso logo no começo. Antes de falar de elogio algum, ele já fala um grande defeito. Porque quando você olha as outras igrejas, você percebe que ele vai falando os elogios e depois os defeitos. Aqui ele já começa falando um defeito gravíssimo. 2, seja vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, vigia, consolida o resto que está para morrer. O que que ele está falando? Ó, eu conheço as tuas obras, e as tuas obras são mortas, são ruins, elas não são íntegras.
As suas obras não são justas diante de Deus, eu estou vendo, só que ainda tem chance de restauração, é por isso que Jesus está falando, ainda tem cura. Ainda tem parte que ainda da igreja que ainda não foi corrompida, por isso que ele está falando: "Preserva essas aí, porque elas estão para morrer já também, estão para ser contaminadas". Obras são ações. A igreja tem muitas ações, não tem muitos ministérios, não tem o ministério da pregação, do louvor, da cantina, do missões, ministério das crianças, e cada um desses ministérios é composto por pessoas. E essa noção você tem que ter clara na sua mente. Igreja não é só um grupo, igreja é cada uma das pessoas. Ele está falando, quase todas as pessoas já estão contaminadas. Tem algumas que ainda não estão, tem alguns serviços na igreja que ainda prestam, mas estão prestes a ser contaminados. Então você tem que ter essa noção de que igreja é uma pessoa, mas também é um grupo de pessoas, como também é um templo. Então a correção tem que passar por todas essas esferas, a começar de mim, passando para o grupo onde eu estou, até alcançar toda a igreja. Amém? Então quando ele fala: "A igreja de Sardes é todo mundo?", não, tem lá as exceções, tem gente que ainda não foi contaminada. Então quando Deus fala, você tem que abrir a mente e já enxergar em todas as perspectivas. Ele está falando isso, então serve para mim, serve para o lugar onde eu estou, serve para o meu trabalho, serve para a minha igreja local, serve para a sociedade, serve em todas as esferas, porque todas as esferas onde eu vivo partem de mim. Amém? Vigie, vigia e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Versículo 3, Apocalipse 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ou seja, Jesus está falando que a palavra que eles estão recebendo é a palavra de Deus, sim. Por isso que ele está falando, lembra do que você tem recebido e ouvido. O que você tem recebido e ouvido? É a pregação. O que a gente recebe, o que a gente ouve na igreja? É a pregação de Deus, é a revelação. Essa própria carta é uma pregação. É uma palavra de Jesus para a igreja. Ele fala: recebe o que você tem ouvido, guarda no coração e se arrependa. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha essa profecia. Quem que fala, que momento Jesus fala que vem como ladrão? Quando ele está relatando o Apocalipse em Mateus 24, ele fazendo uma referência aqui. Ele fala: a igreja que não está recebendo bem a palavra, não está guardando no coração a profecia, a igreja que tem obras más, quando Jesus vier como ladrão no fim dos tempos, eles não vão perceber, porque não estão vendo os sinais, não estão atentando à palavra, não estão vigiando, não guardaram no coração. Percebe que ele está falando isso para a igreja lá atrás, mas é referente a igrejas de hoje também. Porque ele deu um panorama de todo tipo de igreja que existe. São 7 igrejas ao todo. É por isso que a gente hoje consegue se relacionar às dicas que ele deu para a igreja daquela época, porque é a mesma igreja. Deus é a cabeça de um corpo só. Todas as igrejas estão ligadas a Cristo. Então, quando uma começa a ficar doente, a outra começa a ter problema, ele vai consertando todas. Vai falar: ó, aqui vocês estão errados, essa aqui já está, o problema é esse aqui já é o ministro, esse aqui já é o povo, esse aqui, aqui ele está falando, a palavra vocês estão recebendo. Mas vocês não estão ouvindo, vocês estão guardando no coração, vocês estão se corrompendo, corrompendo as obras. Se vocês continuarem fazendo isso, se vocês não se arrependerem, não vigiarem, não guardarem a palavra no coração, vocês não sobem. Quando eu passar como ladrão, vocês vão ser pegos desprevenidos, não vão ter azeite em reserva, não vão estar atentos aos sinais. Não é isso que está acontecendo com muita igreja? Quanta igreja a gente já não tem hoje? Que não está percebendo nada do Apocalipse, embora já estejamos em situações muito visíveis a olho nu. Muitas coisas que Jesus profetizou, que a gente no começo percebia só espiritualmente, hoje já está a olho nu visível, as guerras, as confusões, as falsas doutrinas. A igreja preocupada mais com dinheiro, com
com fama, com sucesso, do que com a veracidade da palavra de Deus. Isso aí já dá para ver, até quem não é crente já está percebendo isso. Como é que tem crente enganado? Por causa disso que Jesus está falando, não vigiou, não guardou a palavra, não focou na profecia, não ficou atento, não estava amando a vinda de Cristo. Amém? Não vão saber a hora que virei contra ti. 4. Apocalipse 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. Olha o que eu falei, está falando para a igreja como um todo, mas como igreja são pessoas, ele sempre vai citando, ó, tem coisa aí que ainda presta, ainda tem chance. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ou seja, por isso que eu falo sempre, quando você se converte, se batiza, é Deus que te manda para uma igreja. Tá? Às vezes a pessoa fica tentando escolher a igreja a dedo, por preferência pessoal. Não, meu irmão, é Deus que te orienta para que igreja você tem que ir. Eu já fui enviado pelo Senhor para trabalhar em muitas igrejas que eu falo, Senhor, o que que eu estou fazendo aqui? Os caras fazendo tudo errado. Aí o Senhor fala, você está aí para ser exemplo, você está aí para ensinar. É por isso que eu estou te mandando aí, porque eles estão fazendo tudo errado mesmo. Você vai ser luz nas trevas aí. Porque ainda tem chance, ainda tem pessoas que ainda estão correndo atrás da minha palavra, ainda tem fome e sede de justiça. Aí meu primeiro dia na igreja sempre era de identificar essas pessoas. Senhor, quais são? Aí o Senhor falava, é como se ele iluminasse, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Tinha sempre lá meia dúzia de gente que ainda permanecia fiel, que não se contaminava com o mal. E quando o pessoal começava a fazer besteira, falar besteira, eles se afastavam. Eles só se juntavam quando o que estava sendo pregado era a palavra de Deus. Eu falei, opa, tá aí. Tá aí aqueles com os quais eu vou começar a trabalhar. Então sempre tem essa noção, a palavra de Deus serve individualmente, serve para o povo, serve para alguns, serve para alguns. Você tem que saber enxergar essas 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 dissonantes, né. Às vezes a gente manda uma profecia para a igreja e fala: "Ah, então porque eu estou nessa denominação eu vou queimar no fogo". Não, meu irmão, se você estiver em santidade, você está livre, porque a salvação é individual. Você vê que Jesus está narrando a igreja de Sardes, mas ele faz questão de citar, mas tem algumas pessoas aí que ainda não se contaminaram. Por isso que ele está falando: "Se conserta antes que se contaminem todas". Ainda tem obras que dá para salvar. Se conserta, se arrepende, salva a igreja inteira. Porque senão só essas poucas pessoas se vestirão de branco e andarão junto comigo, porque são dignas. Isso é Jesus falando. Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Ou seja, qual o prêmio? Se você se corrigir, você que está na igreja, mas está em pecado, olha o que Jesus está falando, você está por um fio de ter seu nome apagado do livro da vida. Por isso que eu falo, dá para perder a salvação? É claro que dá. Jesus está falando aqui de pessoas que foram salvas, que estão na igreja, que estão recebendo a palavra da verdade, mas se contaminaram com o mal. E o Senhor está falando: se vocês continuarem assim, o nome de vocês é apagado do livro da vida. Já foi escrito lá, mas pode ser apagado. Mas se vocês se arrependerem, se vocês vigiarem, se vocês se converterem, eu não apagarei, de modo nenhum apagarei o seu nome, pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do Pai. Ó Pai, o nome dessa pessoa está escrito, sim, essa pessoa fez besteira, sim, se contaminou, mas se arrependeu, voltou para os caminhos, voltou enquanto ainda era tempo, ouviu a minha palavra de correção. Quando eu mandei a profecia da morte, ela mudou e preferiu a vida. É Jesus te defendendo diante do Pai. Amém? Então aquele que está na igreja e está perdido, está fazendo besteira, tanto tem chance de voltar aos caminhos de Deus, que não à toa o Senhor continua mandando profeta, continua mandando missionário, continua mandando, ministros. O meu ministério, por exemplo, era era como esse ministério que João está fazendo agora.
Durante a vida toda, o meu ministério foi esse, de restauração de igrejas. A gente já abriu muita igreja, já trabalhei com muitos ministérios em vários departamentos, mas o foco principal que o Senhor me deu desde o começo, desde a primeira igreja para onde ele me enviou, foi de restauração. Igrejas que já tinham sido criadas, igrejas que já estavam de pé, mas que por algum motivo estavam caindo, estavam sendo destruídas, estavam quase desaparecendo. Igrejas que já tinham sido um exemplo, já tinham passado uma fase muito boa, igrejas de Deus que Deus levantou, mas que por algum motivo o inimigo conseguiu entrar e começou a destruir. E como dá muito trabalho levantar uma igreja do zero, o Senhor sempre faz esse trabalho de restaurar igrejas que estão caindo, igrejas que estão quebradas. Então eu chegava nas igrejas, o Senhor falava: "Ó, essa igreja o problema é esse, esse e esse. Começa a trabalhar aqui, aqui, aqui". E a gente começava o trabalho de restauração. É exatamente o que Jesus está fazendo nessas 7 igrejas do Apocalipse, restaurando as igrejas a partir dos seus problemas. Cada uma tem um problema, ele está sendo cirúrgico, o médico curando os defeitos e as doenças. Amém? E a última igreja, da pior delas, é a igreja número 7 no ranking das melhores das piores, a pior é a igreja de Laodiceia, vamos ver o porquê. Apocalipse 14, ou melhor, Apocalipse 3, de 14 a 22. Apocalipse 3, de 14 a 22, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É assim que Jesus também se apresenta a João. Eu sou o alfa e ômega, eu sou o princípio e o fim. Amém? Na visão que lemos ontem, tá? Antes de João receber essas cartas, ele recebe a visão de Cristo e essa mesma visão ele compartilha a todos esses ministros das igrejas. Por isso que tinha aquela introdução geral do livro, do Apocalipse, da Revelação, e uma introdução específica aos pastores dessas 7 igrejas, que é relatando essa visão de Cristo. Amém? Para que eles soubessem que não é apenas uma palavra de João, é uma palavra que ele realmente recebeu de Cristo através do Espírito Santo. Por isso ele diz o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 15. Conheço as tuas obras, Apocalipse 3, versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és frio nem quente, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que quer dizer isso? Ele vai explicar, versículo 17. Pois vocês dizem: Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma, sendo que nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Aqui ele vai entrar no concerto, né? Então, qual que é o problema aqui? Só fazendo uma pausa. Qual que é o problema dessa igreja? O que quer dizer isso não ser quente nem frio, mas ser morno? Tá? Todas essas metáforas que Deus vai fazendo têm a ver com a igreja, tanto física quanto a situação espiritual. A igreja de Laodiceia, se você for estudar, ela fica numa cidade, Laodiceia, está numa região onde ela recebe fontes termais de águas, tá? Tem a água fria que escorre da fonte da montanha, a água que sai da fonte lá do alto, o monte é frio e a água desce geladinha, refrescante. Ou seja, essa água fria tem uma utilidade de refrescar. Sabe a água da cachoeira, que você está com calor, vai se banhar na cachoeira? A água que vem do alto desce geladinha, não é? Ao mesmo tempo, eles têm águas de lagos quentes, que estão nas regiões mais baixas, regiões de calor. Essa água termal quente servia também, eh,
para a cura dos povos. Quando você está com dor de cabeça, quando você está com cólica, o pessoal não é comum esquentar uma água quente, molhar a toalha, colocar na sua cabeça, colocar na sua barriga para aliviar a dor? Quando você está meio gripado, o pessoal não faz um chá quente, um leite quente. A água quente tem funções medicinais, assim como a água fria tem funções de refrescância. Já a água morna dá vontade de vomitar mesmo. Água morna é ruim, porque não é fria nem quente. Essa relação tem com a bebida e tem com a comida. Comida quente é bom para comer. Comida fria, você toma um sorvete, você toma um gelato, toma um picolé, é uma delícia, refresca. Agora, comida morna é ruim. Da mesma forma, na parte espiritual, se você é quente, está fazendo referência ao fogo de Deus. Aquele que está queimando no espírito, aquele que é radical mesmo. Eu sou de Deus e ponto. Eu quero passar tempo na igreja. Eu vou jejuar e orar. É muito bom ser aquele crente quente mesmo. E tem aquele crente que é frio, é gelado. Fala, paz do Senhor, irmão, glória a Deus. Aham, amém. Nunca está no espírito, nunca está queimando. Pelo contrário, às vezes até mundano. Aquele que é gelado, está morto. A morte, o frio, as trevas fazem referência àquele que está longe de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Aí quem que é esse morno? Quem que é o morno que Deus está falando que é pior do que ser quente do que ser frio? Ele vai relatar no versículo 17. Qual que é o problema do morno? Eu sou rico, sou abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, Jesus está descrevendo que o morno é quem busca as suas coisas materiais e, por ter coisas materiais, acha que não precisa de mais nada. O morno é aquele que substituiu a substância espiritual pelos bens materiais. Se eu já tenho carro, se eu já tenho dinheiro, se eu já tenho um bom emprego, se eu já tenho uma vida estruturada, para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso de campanha de oração? Para que eu preciso saber de Apocalipse? Eu já tenho tudo, estou bem. Existe uma doutrina de demônios, uma doutrina pagã, que convence muitas pessoas de que a gente só busca a Deus se a gente tiver com algum problema. Eu vou buscar Deus quando eu estiver doente, porque eu quero cura. Eu vou buscar Deus quando eu não tiver emprego, porque Ele vai abrir as portas do emprego para mim. Eu busco a Deus quando eu não tenho um bom relacionamento, quando eu estou com crise, quando eu quero uma namorada, quero consertar meu marido, quando eu quero que meu parente se converta. Mas se eu não estiver com nenhum problema visível, para que eu vou jejuar? Para que eu vou orar? Não estou com nenhum problema. Eu estou bem, estou abastado, não preciso de mais nada. Esse é quem Cristo chama de morno, aquele que não tem a Cristo por prioridade relacional. Eu estou com Cristo não é porque eu estou precisando de algo físico. Eu estou com Cristo não é porque eu estou doente. Eu estou com Cristo não é porque eu acho que Ele vai me dar algum presente. Eu estou com Cristo porque eu amo. Eu amo, a nossa paixão queima. Eu necessito dele na minha vida. Eu posso estar na doença, na pobreza, na riqueza, pode faltar comida, posso estar na fornalha ardente, como posso estar no fundo do mar, como posso estar nos mais altos céus. Eu preciso de Cristo. Esse é o crente quente. Agora, aquele que relaciona a Cristo só quando falta um bem material, esse é o morto, esse é o morno. Esse é pior do que o crente e pior do que o frio. Ele é aquele que só busca a Deus por interesse. Só quando a batata está assando, ele fala: "Ai, Senhor, vem e me acode". Ele trata Deus como se Deus fosse o servo dele. Só chama quando precisa. Quando acaba o papel higiênico, grita: "Alfredo, traz o papel para mim". Quando está doendo: "Ai, Senhor, vem me curar". Quando fica sozinho: "Ai, Senhor, cadê que eu não ouço a tua voz, me sinto tão sozinho". Mas quando está com comida, com bebida, com dinheiro, esquece de Deus, não vai mais para a igreja. Eu lembro que eu acompanhei um caso uma vez, um irmão que perdeu o emprego. Tinha casado,
tinha nascido o segundo filho já, e ele falou: "Ó, vou me mudar e tal, quero criar meus filhos numa cidade mais tranquila", né, ele morava em São Paulo. Cidade de São Paulo realmente é uma cidade difícil para educar filho, porque é muito corrido, tem muito perigo, é uma cidade muito dinâmica, muitas influências, então muita gente se perde ali mesmo. É uma mini Babilônia ali. Se você não tomar cuidado, você se perde fácil, porque são muitas ofertas, tudo que você procurar tem, e tem fácil, tem no seu bairro, né. É tudo que você imaginar, é de fácil acesso ali. Então se você é uma pessoa boa, se você busca o bem, você tem muita chance de trabalhar e produzir muita coisa boa. Só que se você quer o mal, também está na porta da tua casa. Ele falou: "Não quero criar meus filhos aqui, quero criar um lugar mais tranquilo". No que ele se mudou, ele achou que ia ser fácil transferir o emprego dele. E não foi fácil, perdeu o emprego e ficou anos desempregado. Anos. Acabou de casar, 2 crianças pequenas, ele entrou em pânico, entrou em desespero. Onde ele foi procurar ajuda? Na igreja, porque a igreja está ali para ajudar. A igreja olhou, falou: "Claro que vamos ajudar. O quê? Tá precisando, tem mulher, tem criança, tá aqui ó, fizeram campanha, montaram uma cesta básica, todo mês o senhor vai receber, tá aqui uma ajuda de custo". A igreja pagava o aluguel, pagava o sustento, pagava a cesta básica, e às vezes a igreja não tinha condição, ele fazia parceria com outra igreja. Então ele recebia ajudas de umas 2, 3 igrejas ali da região, igrejinhas pequenas, meu irmão, não era igreja rica não, que tinha grandes projetos, era aquela coisa de Atos 2 mesmo: "Tô vendo meu irmão passando necessidade, eu vou compartilhar meu pão", dar um pouquinho de feijão para ele, o outro irmão dava um pouquinho de arroz, outro irmão dava um pouquinho de farinha, juntava tudo, montava uma cesta básica. Igreja se compadecendo do irmão que está precisando. Eu lembro que isso durou alguns anos, durou eu lembro porque esses pedidos de ajuda chegavam para mim também. Faz bastante tempo isso aí, uns 20 anos atrás, para um pouco mais. Era novo, estava começando ali, me engajando, vendo o que que o senhor queria no meu ministério e eu observando esse caso aí, para vendo como que a gente resolve, né. Porque quando a gente é ministro, a gente tem que resolver esse tipo de coisa aí. "Como é que eu vou resolver, senhor? Qual que é o jeito certo de fazer? O irmão tem que trabalhar, tem que a gente continua ajudando, até quando? Tem uma data?". E o senhor fala: "Não, ajuda enquanto precisar". Tá bom, vamos ajudando. Visitei o irmão algumas vezes, os filhos dele crescendo, eu fui lá, discipulava os filhos, discipulava os meninos, até o dia que o irmão conseguiu um emprego. E era um emprego bom, ganhava um dinheirinho bom, ele já tinha, com a rescisão do último emprego dele, já tinha comprado um terreninho, mas não tinha casa, não conseguia construir porque não tinha dinheiro. O terreno estava meio lá parado, abandonado, ele tinha até medo do pessoal invadir e tal. Com esse novo emprego, começou a construir, desde o primeiro quartinho com banheiro já conseguiu entrar, conseguiu morar. A casa foi crescendo, ele chegou para a igreja e falou: "Ó, não preciso mais da cesta básica, muito obrigado". Os irmãos: "Glória a Deus, aleluia, agora o irmão vai poder ministrar, ajudar, porque tem mais gente precisando". Ele falou: "Não, não, estou saindo da igreja, não preciso mais". E os irmãos ficaram em choque: "Poxa, a gente está ajudando o irmão há tantos anos, agora que o irmão está bem, está com condição de ajudar o próximo, retribuir aquilo que ele recebeu, ajudar outros irmãos que também estão precisando". O irmão falou: "Não, não, desculpa aí, mas tô indo para minha casinha, vou procurar outra igreja que seja mais do meu nível". Hoje ele só é membro de igreja de rico, porque ele acha que está no nível dele. Igrejas que são como essa aqui, que a gente acabou de ler. Laodiceia: "Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma". Essa história desse irmão eu carrego comigo no coração desde que aconteceu, porque eu fiquei chocado. E como é possível, a igreja ajudou o irmão durante uns 6, 7 anos. Quando ele começou nesse novo emprego, começou a construir a casinha, os filhos já eram adolescentes. Estavam ali perto ali dos 12 para 13 anos. Como é que ele vira as costas para a igreja? Como é que vira as costas para quem ajudou ele tanto tempo? Como é que ele
Eu não conseguia entender como esse negócio no coração era possível você ser um nível tão ingrato assim. E a gente ficou chocado: "Senhor, como que a gente reage? O que que a gente faz?" E o senhor falava: "Não faça nada, vai ser assim mesmo, você vai ajudar muita gente, a igreja ajuda muita gente, e nem todo mundo volta para agradecer. Quando eu curei 10, voltou só um para falar obrigado. É assim mesmo, continua ajudando, não pare de ajudar, não pare de fazer por causa dos ingratos, por causa daqueles que não vão contribuir, deixa que esses eu lido com eles, a vingança é minha." E é exatamente o que Jesus fala aqui, ó: "Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabem que são infelizes, é miserável, é pobre, é cego, é nu." Não faz ideia do que está vivendo, não faz ideia do que está acontecendo na sua vida espiritual. Como é que o cara é infeliz e não sabe? Sabe por que ele não sabe? Porque ele mirou a felicidade dele nos bens materiais. Então, quando tem emprego, tem dinheiro, tem casa, tem comida, ele acha que ele está feliz, só que essa felicidade não é genuína, porque ela é passageira. Para Deus, a felicidade boa é eterna, é aquela que não tem mais choro, não tem mais ranger de dentes. Então, quando a pessoa é morna, quer dizer que ela está no engano já. Ela está vivendo uma realidade que não é a realidade de Deus. Por isso que o morno é pior que o frio, porque o quente, ele escolheu ser quente. O frio, ele rejeitou a Deus. Falou: "Não é isso que eu quero para minha vida, eu não quero ir para a igreja." O morno, ele está no engano, mas ele acha que ele está bem. É por isso que ele é pior. Ele nem sabe que ele tem o defeito. Por isso que essa igreja, o Senhor fala que é a pior de todas, é pior que os frios. É pior do que aquele que fala: "Não, não quero Jesus não. Não, nem vou para a igreja, eu prefiro ir no aniversário." Porque o morno, ele chega na igreja com terno, com gravata, com os filhos tudo bonitinho, com um carrão na porta e falando: "Tá vendo? Eu não preciso de nada. Minha vida está impecável." Mas ele nem sabe que para Deus ele é infeliz, ele não tem a felicidade eterna. Ele é miserável, pobre, cego e nu. Aí o Senhor vai dar os conselhos, porque até esse Deus fala que tem salvação, tem como abrir os olhos do entendimento. Ele fala, versículo 18, Apocalipse 3, versículo 18: "Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas." Deus dá a solução. Ora, se você é miserável, pobre, compra de mim ouro refinado, eu tenho para te dar. E a gente sabe que o ouro refinado é o processo de restauração de 1 Pedro 1, versículo 7, onde somos refinados pelo fogo para sairmos mais valiosos que o ouro refinado. Tá? A gente vai passar por uma aprovação, e é isso que Jesus está falando. Você vai passar por uma aprovação para que você saia aprovado, porque você está com um problema. Mas aí você vai sair valioso. O Senhor faz referência do valor à sua sabedoria. A sabedoria que é mais preciosa que o ouro, mais preciosa que as pedras preciosas desse mundo. Quando você passa na prova do Senhor, você fala: "Poxa, agora eu sei o que eu estou vivendo, agora eu sei o que eu estou fazendo, agora eu entendo a obra do Senhor na minha vida, agora eu sei que eu estou enganado." Olha como é importante saber traduzir o que Deus fala, saber interpretar. Se a pessoa está no engano, é porque ela não tem entendimento. Aí ele fala: "Você precisa passar pelo processo do ouro refinado para alcançar a sabedoria, para ver que você está no engano e sair desse engano." Daí ele fala: "Você não é só pobre, você é cego." O que que é o cego? Aquele que não enxerga, que não está iluminado no entendimento. Aquele que tem trevas, está entenebrecido no entendimento. O Senhor fala para iluminar o entendimento. Ele é a luz do mundo e vem nos fazer luz também. Como é que começa essa luz? Eu entendendo a palavra de Deus, eu entendendo que eu estou perdido, eu entendendo que eu acho que eu estou feliz, mas o Senhor está falando que eu estou infeliz e eu não sei porque Ele está falando isso. Na minha cabeça eu estou tão bem. Você precisa entender a vida de acordo com a mente de Deus, e você não vai conseguir se a sua mente estiver entenebrecida com as coisas desse mundo. Por isso que muita gente não consegue enxergar que a gente está vivendo o apocalipse, porque eles estão olhando para esse mundo.
Estão olhando para a festa, para o aniversário, para o dinheiro, para o carro, para a faculdade, para o casamento. Não é isso que Jesus fala em Mateus 24, na época do Apocalipse, pouco antes do grande evento, do relâmpago, as pessoas vão estar igual estavam perto de quando caiu o dilúvio. Estarão casando, se dando em casamento, se embriagando, estarão vivendo nessa terra achando que está tudo bem. Mal sabem que estão cegos, surdos, nus, são pobres, estão perdidos, são infelizes, porque serão pegos desprevenidos, não estão vendo os sinais, não estão entendendo nada do que está acontecendo. E o nu é aquele que tem a vergonha exposta, lembra de Adão? Que quando entrou em pecado, percebeu que ele e Eva estavam nus e se envergonharam do seu pecado, da sua vergonha. É isso que Jesus está falando aqui, a nudez, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. O que nos traz vergonha é o pecado diante de Deus. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que veja, abrir os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, olhos espirituais, para que você veja que você está vivendo na carne e não no espírito. Esse é o morno, tá? Deus passa aqui o remédio, porque ele ainda tem chance, mas você percebe que o processo de cura da igreja de Laodiceia, do irmão que está perdido nesse nível, o processo dele de cura é mais difícil do que aquele que estava se prostituindo com Jezabel. Lembra que ontem falamos da igreja que estava com Jezabel, a igreja de Tiatira, que tinha uma falsa profetisa, que era Jezabel, estava convencendo os irmãos a se prostituírem? O Senhor fala que essa é ruim, mas não é pior do que Laodiceia. Tanto que quando você vai ver a cura da Jezabel é mais simples, é só você se afastar dessa mulher, só tirar ela do comando aí, só se converter dos seus maus caminhos e segue. Esse aqui é o tanto do processo de cura que ele tem que fazer, tem que comprar ouro refinado. Vestir vestiduras brancas, ou seja, começar a viver com santidade para que os seus pecados sejam anulados. Tem que arrumar colírio para ungir os olhos, para conseguir ver o que está acontecendo, porque ele não está nem vendo o que está acontecendo. Jezabel, o pessoal ainda estava vendo. O pessoal ainda sabia que prostituição era pecado, imoralidade sexual ainda era pecado. O morno, ele não vê que ele está no pecado, porque na cabeça dele está tudo bem. Ele não vê que ele é orgulhoso, ele não vê que ele é ingrato, ele não vê que os valores dele são apenas materiais, ele não está enxergando isso, ele está olhando os valores materiais e falando: "Tá vendo como Deus me abençoou?". É por isso que para Deus esse aí é pior, porque ele nem vê que está errado, ele acha que ele está certo, ele acha que ele é feliz, ele acha que ele está bem e ele está se colocando acima dos outros, se valendo desses benefícios que ele acha que tem. "Tá vendo? Isso aqui, ó, é que é ser bom, é esse dinheiro, é esse carro, é esse padrão de vida que eu tenho que vocês têm que ter também". Além de ele estar enganado, ele está enganando outros. Vai dizer que você não conhece muito crente assim, que acha que está na bênção de Deus porque conseguiu bênçãos materiais. Eu lembro que eu ministrava numa igreja e tinha um irmãozinho lá que era uma benção, uma benção. O irmãozinho ajudava em tudo, tudo, tudo. Exemplo, se converteu, mas aquela conversão que a pessoa realmente é profunda, de coração, e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Restaurou a casa dele, ele não era casado, era solteiro, morava sozinho num quartinho, tratava bem o dinheiro, comprava só o que era necessário, ganhava bem pouquinho, chegava na igreja impecável, cabelinho penteado, com a roupa em ordem. O quartinho dele era pequeno, mas tudo organizadinho, tudo limpo, a Bíblia ali no lugar certo, o lugarzinho dele fazer estudo. Chegava na igreja mais cedo, ajudava os diáconos, ajudava os presbíteros. Toda a igreja falava: "Oh, que bom menino, oh, que bênção", tal, mas ninguém dava uma chance para ele pregar, para ele ministrar, para ele fazer nada, e ele pegando fogo, né, porque ele recebia a palavra de Deus todo dia, ele queria compartilhar. Então ela era aquele irmão que estava sempre falando das coisas de Deus, ou antes do culto, ou depois do culto, e tal. E quando ele via que os irmãos não tinham muito esse interesse de falar das coisas de Deus, falavam mais de futebol, e tal, ele ia fazer outra coisa, ele ia ajudar a limpar, ia lavar banheiro. Ele não perdia tempo com coisa que não era de Deus. Uma benção, irmão. Falei com os ministros: "Irmãos, tem que dar uma chance para esse cara tá dando exemplo, esse cara é testemunho", o pessoal: "Não, mas ele é bonitinho", mas assim, eu tratava ele como se fosse aquele cachorrinho que você só faz carinho e deixa lá brincar. "Não, menino, menino".
Aí eu dei uma chance para ele pregar no sábado. Eu falei: "Não, esse irmão é de Deus, o senhor me incomodando". Eu era responsável pelos cultos de sábado, coloquei ele para pregar, foi uma benção, foi uma benção. Os irmãos chorando, se arrependendo dos pecados. A pregação foi simples, ele era novo convertido. Tinha se convertido fazia uns 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim. Mas já era uma benção, dava para perceber espiritualmente que ele já tinha muito a compartilhar, porque ele veio num histórico muito terrível. Aquela família, aquela vida, de muita pressão, muita droga, muita bebida, aquela realidade bem triste, ele veio desse lugar. Então, para ele ser um cara certinho, deu muito mais trabalho para quem já veio de uma família mais estruturada. E ele fez esse esforço muito rápido. Ele falou: "Não, não vou mais andar com coisa ruim e tal, não sei o quê", e se converteu de verdade. Pregou no sábado, tal, foi benção. Mas os irmãos continuaram, eu falei: "Tá vendo, ó, o irmão pregou, foi benção, a igreja gostou, dá chance para o irmão, a gente tem que reconhecer. Se Deus está ordenando o irmão, nosso trabalho de igreja é reconhecer". Os irmãos: "Não, não, é só um menino, é só um menino, deixa ele pra lá". Passou um tempinho, chegou um irmão rico na igreja. Se converteu, aceitou Jesus, chegou de carrão, mas não buscava muito, né. Estava ali vendo se era isso mesmo pra ele, aceitou Jesus, se batizou. Foi ele se batizar, os irmãos deram o cargo pra ele. Não sabia pregar, não sabia falar, não sabia fazer nada, mas deram o cargo. Por quê? Porque era rico e abastado, do jeito que tá escrito na Bíblia. Quem é morno só consegue ver o carnal. Esse é o problema maior do morno. Ele só acha que é bênção se o irmão chega com bênçãos materiais. E eu fiquei chocado aquela vez. Porque eu estava insistindo pelo irmãozinho espiritual já fazia um tempo. Quando chegou um irmão, que só porque ele tinha um carro, tinha um dinheiro, os irmãos já deram o cargo para ele, já virou diácono, passou um tempinho, já ordenaram ele pastor, ele nunca tinha nem pregado. Eu fiquei chocado, eu falei: "O que que vocês estão fazendo, cara? Vocês estão perdidos, os valores de vocês estão todos deturpados, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão influenciando a igreja a achar que isso que é a bênção". "Não, mas isso é mesmo. Olha só, o irmão mal chegou e já tem tudo. Os irmãos têm que se inspirar nisso aí". Já tem tudo o quê, meu irmão? Ele não sabe pregar, ele não sabe falar de Jesus, nunca evangelizou ninguém, nunca ensinou ninguém, ele mal sabe abrir a Bíblia, meu irmão. Esse sim é o menino, tá chegando agora, a gente tem que tratar ele com cuidado, com carinho, deixa ele crescer. Mas já tem o outro que tá grande. Não, o outro nem tem carro ainda. Ainda tá estruturando a vida dele. Esse é o problema do morno, ele não consegue enxergar espiritualmente, ele só vê a bênção material. O Senhor fala que essa é a pior igreja que existe. Essa é a pior pessoa, esse é o pior irmão com quem você pode contar, porque todo o incentivo, todo o investimento dele, todo o ensino dele vai rumar para esse lado. Quando você for pedir um conselho para ele vai estar pensando em como você crescer materialmente, mas não espiritualmente. Então é aquele irmão com o qual você não pode contar. Porque ele só tá vendo o mundo, só tá vendo a bênção material. Aí ele vai te fazer ser igual ele. Não, você tem que ter um melhor emprego, você tem que ter um melhor salário. Nessa mesma igreja, eu tinha passado um tempo desempregado, consegui um empreguinho. Eu trabalhava como letrista, para quem não sabe, letrista, antigamente era uma profissão mais comum, né, hoje faz muita coisa no computador, mas naquela época, né, lá dos anos 90, eu trabalhava como letrista, a gente fazia placa, fachada de comércio, tudo à mão. Hoje em dia você vai ver essas faixas mais em supermercado, né, que muda de preço constantemente, mas na parte da frente hoje você vai ver os luminosos, né, feito computador, com empresas, que é a fachada mais estruturada. Na época a gente fazia tudo à mão. A gente ia na serralheria, fazia o molde da fachada da empresa, do comércio, e pintava o logo da empresa, o nome da empresa, tudo à mão. Era esse o serviço. Então, passava a semana inteira pintando, mexendo com tinta, trabalhando com serralheria, indo trabalhar no sol para fazer instalação, pintar muro, fazer os preços, fazer tudo pintando à mão. Um trabalho bem que exigia muito do físico. Quando chegava a sexta-feira, eu corria, tomava um banho rápido em casa e ia para a igreja, porque eu gostava de ir para a igreja na sexta e voltar só domingo. Eu gostava de passar o fim de semana todo na igreja.
Eu encontrava os jovens na sexta, a gente saía junto, no outro dia almoçava junto, e ia para o culto de jovens e ia para os ministérios à tarde, no domingo, de manhã, tal, e no finalizava meu fim de semana, domingo na igreja, e daí sim eu voltava para casa. E era muito comum nessa fase, às vezes chegar com um pouquinho de tinta embaixo do dedo, um pouquinho de tinta na borda da camisa, um pouquinho de tinta na barra da calça, do tênis. Você toma o banho e tal, não sei o quê, mas agilizando, vai ter um cantinho do corpo que vai ficar uma tintazinha que espirrou, você não viu, tinta no cabelo, acontece. Mas é normal, eu trabalho com isso. É igual o engraxate, igual o mecânico, ele passa meio sujo de graxa mesmo, o pedreiro meio sujo de barro, meio com cimento na roupa, é comum. O marceneiro sempre tem um corte ali, tem umas farpas de madeira, tem uns pozinhos na roupa, é ossos do ofício, né. Assim como o médico, às vezes, quantos irmãos médicos já chegaram com jaleco, porque não deu tempo de passar em casa, tomar banho, chegar com a camisa branca, com a calça branca, chegava com o uniforme. Advogado já vinha direto do trabalho, chegava de terno na igreja. "Ah, terno, é pastor?" "Não, é que ele é advogado". Aí eu chegava, quando o irmão via, era muito comum algum irmão ver uma gotinha de tinta, eu falava: "Ah, estranho, né, feio. Feio isso aí". "Feio o quê?". "É, você sujo de tinta". Eu ministro na igreja, né, pregando toda semana. "Fica estranho, irmão". "É, você tá sujo de tinta". "É, espirrou um pouquinho aqui, que tem? Trabalho com isso". "Você não tem vergonha não?". "Vergonha do quê, meu irmão? Do meu emprego? Não, tenho muito orgulho que eu trabalho". Tenho muito orgulho de ter conseguido emprego. Tô trabalhando, vim de serviço. É normal, trabalho com tinta, vai ter uns pinguinhos de tinta aqui e ali. Não feio, meu irmão, como é que você vai pregar desse jeito? Eu vou pregar com a palavra de Deus, é assim que eu vou pregar. Não, mas com essa aparência. Não era rico, meu irmão, tinha uma roupa simples, ia de camisa, ia de calça e às vezes dá pra ver um pinguinho de tinta aqui ou ali. Não, 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 não. Tá chato, tá feio. Percebe? Quando a pessoa é morna, ela não tá olhando nada do espírito. Ela não tá vendo a glória, ela não tá vendo o crescimento, ela não tá vendo a bênção real. Ela não tá vendo a felicidade do irmão que tá tendo o prazer de passar o fim de semana inteiro na igreja. Ela aparece lá só na hora do culto e fica caçando os defeitos. Quantos irmãos você senta do lado na igreja e os comentários deles é só o defeito: "Ai, não começou no horário. Ai, o irmão falou demais. Ai, mas o horário é assim. Ai, mas o outro desafinou. Ah, mas não sei o quê". Acaba o culto, ela tem a lista de 147 defeitos que ela achou durante o culto. Ela entrou infeliz e saiu infeliz, mas se você perguntar se ela tá bem, ela fala: "Eu tô bem, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu sou uma pessoa feliz". Ela acha que a igreja não está no nível dela. Não tá cega, surda e muda, é infeliz e nem sabe. Esse é o pior crente, essa é a pior igreja. Na época de João e na época de hoje. Amém? Graças a Deus ainda esses têm solução. Que o Senhor apresenta no versículo 18, Apocalipse 3, versículo 18. Compra ouro refinado para te enriquecer, vestiduras brancas de santidade para te vestir, não seja vista a tua vergonha, sua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja a verdade, não veja o engano que você está vendo. 19, eu repreendo e disciplino a quem ama, ou seja, isso aí ainda é repreensão do Senhor, correção do pai que está corrigindo o filho, tá? Ou seja, ele está falando de crente, falando de gente da igreja, filho de Deus. Corrijo porque te amo. Seja zeloso e arrependa-te, ou seja, se cuida, se arrepende, se cuida, seja zeloso, presta atenção no que você está fazendo. Versículo 20: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, presta atenção na correção que o Senhor está dando aqui. Eu repreendo e disciplino quem amo. Seja zeloso e te arrepende. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Presta atenção, porque se o Senhor está falando isso, se ouvir a minha voz, aí sim eu entrarei, ele cearei com ele e ele comigo. Ele está falando
que ele nem está no coração desse crente morno ainda. Perceba que quando a gente fala para a pessoa aceitar Jesus, a primeira coisa que a gente fala é isso: ora para Jesus entrar no seu coração, não é isso? Não é assim que a gente se converte? Jesus tem que entrar no seu coração, fazer morada, ser contigo. A gente até usa esse versículo. Eis que Jesus está batendo na sua porta, se arrependa. Jesus está falando que o crente morno, ele nem está dentro. Ele nem está sendo, ele ainda está batendo na porta aí, deixa eu entrar, morno, deixa eu abrir teus olhos, deixa eu te vestir com santidade, deixa eu te mostrar a tua nudez, deixa eu te revelar que você acha que você está feliz, mas você não está não, você é infeliz, você é pobre, cego e nu, e você nem está vendo. Eis que estou à porta e bato, deixa eu entrar. Deixa eu cear contigo, o irmão está na igreja, participando da ceia, e Jesus está falando: não, você não está não, porque eu nem estou dentro de você, eu não estou nem ceando contigo ainda. Você só está comendo pão carnal, você só está comendo e bebendo carnalmente, fisicamente, valores materiais. Mas eu ainda estou na tua porta, ainda dá tempo. O crente morno, Cristo nem está no coração ainda. Por isso que ele não enxerga, por isso que ele ainda é cego. Ele aceitou Jesus, ele se batizou, mas ainda não deixou Jesus entrar. Como é isso na prática? Eu aceito Jesus se ele me der meus bens materiais. Eu aceito Jesus se ele me der dinheiro, se ele me der sucesso, se ele me der minha namorada, se ele me der meu casamento que eu desejo, se ele converter quem eu quero, se ele me dá o sucesso que eu mereço, se ele me promover. Se ele não me promover nada disso, eu troco. Ou seja, até a conversão dessa pessoa foi falsa, porque ela se converteu a um Cristo que não é o Cristo real. Porque a obra de Cristo em nós é muito mais profunda que carro, casa e bênçãos materiais. A conversão dele já faz parte do engano, a conversão dele já foi falsa, já não foi sincera, não foi ao verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo ainda está na porta querendo entrar. Por isso que Laodiceia é a pior igreja, é o pior irmão. Que ele parece muito crente. Ele está na igreja, mas ele ainda é muito orgulhoso, ainda é muito material, ainda está muito distante da verdadeira transformação espiritual. Amém? Mas ainda tem chance, o Senhor está na porta, se ele se arrepender, se ele ouvir a voz. Difícil ouvir, porque ele é surdo, né? Por isso que o Senhor, ele passa esses conselhos para curar o ouvido, curar a nudez, curar a miséria, porque senão ele não ouve a voz de Deus mesmo. Porque ele acha que ele está bem, acha que ele não precisa. 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me sentarei no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se você aceitar, se você se corrigir, você ainda consegue sentar no trono comigo. Porque da mesma forma que eu venci e pude assentar no trono do meu Pai, vocês também vão poder se assentar comigo no meu trono. Ou seja, tem salvação para esses também. Mas tem processo de conversão, tem que se corrigir. Amém? Então aí as 7 igrejas do Apocalipse, tá? Falei de 5 ontem, falei das 2 que faltavam hoje. Amém? Seguindo na cronologia do Apocalipse, o que que vem depois? Um minutinho só. Aleluia. Glória a Deus. Finalizamos as 7 igrejas de Apocalipse, só um adendo, né? Minha irmã me perguntou ontem, com certeza é algo de interesse de mais irmãos. Quando o Senhor mostra a visão de Jesus glorificado com o candelabro na frente, as igrejas como luminárias, né? Como luzes, e as estrelas em cima da igreja, eles segurando as estrelas na mão. É como essa imagem que eu acabei de compartilhar aos irmãos. Essa visão das 7 igrejas, que começa com uma visão de Jesus, é mais ou menos essa imagem aí, é aquele mesmo candelabro que Deus manda Moisés construir no tabernáculo, tem um desse no céu.
Por que que é importante você entender isso? Para perceber que todas as 7 igrejas fazem parte de uma mesma igreja, você vê que é um mesmo candelabro, tá, e Jesus está no centro e está na palma da mão dele cada um dos ministros, cada um dos líderes. Tá? Esse candelabro faz referência a uma pessoa, a Cristo, que é o cabeça da igreja. É ele que tem o controle das igrejas. Por isso que, apesar dos defeitos dessa igreja, Jesus ainda está cuidando de cada uma delas, porque todas fazem parte de um mesmo corpo de Cristo. Amém? Mesmo as que estão na fase pior, ainda tem chance de restauração, porque ele está cuidando. Você vê que o candelabro é de ouro, mostrando a preciosidade da sabedoria de Deus, ouro refinado que passou pelo fogo, os pés de bronze, mostrando a resistência. O que faz queimar o fogo no candelabro é o óleo faz referência ao Espírito Santo, à unção. Você percebe que está tudo envolvido na mesma visão, tudo dentro do mesmo cenário, para você entender que tudo está conectado: o ouro, o fogo, Jesus, a igreja, os anjos, os ministros, e Cristo está encabeçando tudo isso. E a palavra saindo da boca como espada, tá? Porque é a arma contra o inimigo, a arma contra a guerra, a palavra de Deus, tá? Então, apesar de serem 7 igrejas, todas funcionam como uma só. E outra questão é se elas existiram na época de João, o apóstolo, qual a referência dela com o livro de Apocalipse que está falando de revelações futuras, tá? Se essas igrejas estão na fase existindo na época de João, por que que elas estão dentro de um livro de revelações futuras? Porque os mesmos erros dessas 7 igrejas lá no passado fazem referência às igrejas de hoje, porque é uma só igreja. Deus não tem várias igrejas, ele tem uma igreja só que se estende ao longo das eras. Então, a correção que ele está fazendo para aquelas igrejas faz referência à correção que ele está fazendo nas igrejas de hoje. E essas são as 7 etapas de correção, tá? Se você olhar para as igrejas de hoje, como um todo, ou para a sua vida particular, se você olhar para as denominações, você vai ver, você vai conseguir reconhecer os erros que estamos cometendo hoje na referência de uma dessas 7 igrejas. Tem igrejas, tem pessoas que estão mais mornas, realmente têm mais esse apego físico, né, às bênçãos materiais e não conseguem enxergar outra coisa, não dão valor para dom de língua, não dão valor para crescimento espiritual, não dão muito valor à revelação do Apocalipse, porque elas são mais materiais. Já tem outros irmãos que são mais parecidos com Tiatira, gosta daqueles malucão que chega fazendo revelação, se dizendo que é profeta, mas tem muita imoralidade sexual, chegam para pregar, a irmãzinha com a mini saia, com a saia toda colada, com decote, e a igreja permite. A igreja de Tiatira é assim. Tem outra que quando chega falso profeta, ela está atenta, mas ela comete outros pecados. Então você vai lendo as igrejas de Apocalipse e avaliando onde você pode estar errando, porque cada uma delas faz referência a algum pecado das igrejas de qualquer época, porque todas são igrejas do mesmo candelabro, encabeçadas pelo mesmo Cristo. Amém? Não, por isso que a gente sempre fala que não tem essa de igrejas, cada uma é de um jeito, como se a gente não tivesse que andar de mão dada, como se a gente não precisasse corrigir. Não, você pensa nessa doutrina e eu penso nessa outra e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Se a gente pensa diferente, a gente tem que se corrigir, porque somos um só corpo em Cristo, tá? E é por isso que essas 7 igrejas estão correlacionadas a revelação do Apocalipse, porque do mesmo jeito que era na época de João, as igrejas estão hoje. Cada uma num nível. Tem uma que está perfeita, que é a Filadélfia, ela só precisa tomar cuidado para não perder a coroa, por quê? Porque ela já alcançou a coroa, já alcançou a excelência, ela só precisa cuidar para não ser roubada. Tá a excelência dos 7 Espíritos de Deus. Alcançou a plenitude, é como Paulo fala: a minha parte eu fiz, eu só estou cuidando, aguardando para receber minha coroa da justiça que me está reservada a mim e a todos que amam a vinda de Cristo. Então, existem esses crentes, essas igrejas, que já estão num ótimo patamar diante do conselho de Deus. Só precisam
permanecer, só precisam se preservar. O resto, aí vai descendo, cada uma tem um defeitinho, um defeitão, um defeitão, até estar muito morna e todas têm chance de alcançar a excelência. E apenas lendo todas essas igrejas, você percebe que no céu realmente não entra quem não é perfeito. Todos têm que se corrigir, todos têm que ter a unidade da fé, a maturidade plena, a estatura completa de Cristo para poder subir no arrebatamento. Então, se você não está, checa aí onde você está errando para alcançar essa excelência, porque senão não sobe. Senão, o próprio Senhor fala, vai parar aí, vai ficar um pouco mais tempo, vai passar pela tribulação para ser refinado pelo fogo da tribulação um pouco mais, até sair perfeito, mais valioso que o ouro. Vai ficar para ser refinado. Só sobe no céu quem é perfeito, porque no céu não tem pecado. Essa ideia, essa pregação de que não, a gente só vai ser perfeito no céu, não é bíblico. Se você não for aqui, nas provações aqui, se você não passar com excelência aqui, você nem sobe, porque no céu não entra pecado, no céu não entra carne, no céu não entra sangue, no céu não entram bens materiais. Tudo fica aqui. Ou a gente alcança um espírito excelente, como na igreja de de Filadélfia, e só aguarda, alcança a nossa coroa, igual o Paulo conseguiu alcançar, ou a gente fica para ser provado um pouco mais. Aí é salvação individual, é cada um fazendo suas escolhas, e isso não depende da denominação onde você está. Como Cristo vai falando aqui, ele vai fazendo referência às exceções. Nessa igreja ainda tem gente pura, nessa igreja ainda tem gente que não se corrompeu. Ou seja, apesar de você estar num lugar, não quer dizer que você está vivendo exatamente o que aquele lugar está vivendo. Por isso você tem que checar sua vida, o seu espírito, sua devocional, sua vida com Deus. Por isso que nesses últimos tempos, o Senhor está juntando a gente mais em grupo online do que em igreja física. Você vê que não é só esse grupo online que a gente tem muitas igrejas online hoje. O Senhor começou a fazer isso desde o início da tribulação lá em 2020, da era da tribulação. Jogou uma pandemia aí, permitiu que ela acontecesse e usou isso para unir as igrejas na internet, justamente para que você tivesse a sua particularidade e não se misturasse muito com eventos físicos, com os templos humanos carnais, para você ser menos contaminado com o movimento, para você ter mais tempo para cuidar de si, da sua vida espiritual. Porque pode a igreja estar perdida, mas se você estiver santo, você sobe. Entende? Dá para perceber o movimento que Deus está fazendo se você estiver olhando para o espírito, para o mover espiritual. Se você ficar focado no movimento carnal da igreja física, do carro, do templo, da notícia do mundo, você não enxerga a obra que Deus está fazendo, por estar cego, por estar distraído. Amém? Por isso que é muito importante você compreender essas igrejas, que Deus está falando a cada uma delas, porque Ele está falando da gente. Amém? Segue a cronologia, chegamos à visão do trono de Deus, tá? Ele mostrou a visão de Jesus glorificado, porque ele é o cabeça da igreja. Agora ele vai mostrar a visão do trono de Deus, porque depois disso ele vai falar do que vai acontecer no mundo inteiro. O Pai que é o Criador e soberano sobre todas as coisas. Essa visão que João vai ter agora, tá? Apocalipse, capítulo 4. A visão de Deus no seu trono. Que lemos assim: Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, a porta que o Senhor falou que ia abrir, né? A porta do céu aberta, vi uma porta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Entendeu? Ele está dando uma noção geral das igrejas, de como elas vão ser, enquanto houver até essas igrejas vão ser assim, vão ser igual uma dessas 7 igrejas, e cada uma delas Deus está dando os defeitos quanto às qualidades, tá? E toda a igreja busca o seu aperfeiçoamento. Agora eu vou te mostrar, João, o que vai acontecer em toda a terra, tá? Não só referente às igrejas, mas em toda a terra. Imediatamente eu me achei em espírito.
E deixando claro que é isso que Deus faz mesmo, é essa cronologia. Ele primeiro trata com os seus, primeiro ele revela aos seus ministros, aos seus profetas, começa de Jerusalém e depois se espalha por toda a terra. Você percebe que Deus sempre mantém essa ordem cronológica, tá? Por isso você tem que manter a sua intimidade com Deus em dia para sempre ouvir em primeira mão, para dar tempo de você se preparar. Primeiro ele trata com a igreja, para depois ele tratar com o mundo. Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. 3, Apocalipse 4, versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do seu trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Amém? Então ele está tendo a visão de Deus, sentado no seu trono no céu. Você vê que ele é transladado, ele vai em espírito, ele não só está tendo uma visão, o espírito dele foi até lá. É isso que eu já expliquei para os irmãos. Muitas vezes, quando o Senhor nos dá uma visão, é a gente dormindo ou a gente acordado, a gente vê como aquela imagem no sonho, no éter, aquela imagem que parece, você está vendo, mas não consegue apalpar, são imagens ali etéreas, né, como se você tem um sonho, você está olhando coisas, mas você percebe que elas não estão ali, mas você está dentro do seu corpo, tá. Você está ali dormindo, você está acordado, tem uma visão, você está ali dentro do seu corpo e o Senhor te põe nos olhos da sua mente. É assim que você vê dentro da sua cabeça. Aí tem aqueles outros irmãos que conseguem ver aquela visão que a gente chama de visão aberta, e realmente vê os espíritos acontecendo lá de fora dele, ele vê a pessoa sendo possessa pelo demônio, ele vê o anjo acompanhando a outra irmã, ele vê o anjo acima da cabeça do pastor. E tem a outro tipo de visão, que o Senhor realmente te tira do seu corpo carnal e te leva até o céu, tá. Essa é a visão, eh que você não está só olhando, você está vivendo de fato em corpo espiritual. O Senhor arrebata a sua alma, ele tira ela do seu corpo e te leva até o lugar onde ele quer que você veja. Essas visões eu compartilhei já muitas delas com os irmãos, quando eu falo: "O Senhor me levou até a época do Egito para eu ver o que estava acontecendo lá, daí me levou depois até a época de Abraão, aí o Senhor me levou até o céu". Quando eu falo ele me levou mesmo. Por isso que o corpo, quando fica, ele vai padecendo. Aquela última experiência de arrebatamento que eu compartilhei com os irmãos, que eu fiquei durante uma semana saindo e entrando do corpo, porque quando eu voltei eu estava mais magro e mais doente, porque minha alma não estava no corpo, o corpo fica como morto. Aí o Senhor me mandava voltar de tempos em tempos, justamente para que o corpo não morresse, não desfalecesse por completo, falando: "Você ainda tem coisa para fazer lá, você ainda vai voltar". Então essa é a experiência que João está tendo aqui agora, ele está indo até o trono de Deus, tá, ele deixa o corpo e vai em espírito até lá, tá. E o que ele vê é algo similar ao que Daniel vê. Abre em Daniel, Daniel 7, Daniel também tem muitas e muitas visões, vê muita coisa a respeito do apocalipse, do fim, tantas que algumas ele nem entendeu. Daniel 7, versículo 9, olha o que Daniel vê. Eh Eu vi tronos, e tinha um ancião de dias, e se assentou, sua veste era branca como a neve, os seus cabelos, da cabeça como a pura lã, e o trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram, de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Sabe o que que Daniel está vendo aqui? Ele está vendo o mesmo Deus que João viu, só que agora Daniel está vendo no juízo final. Você vê que está cercado de miríades e miríades de anjos lhe servindo e fala que abriram os livros. Se você vai lá para o juízo final, você vai ver que as pessoas estão sendo julgadas com os livros sendo abertos, sendo julgadas de acordo com o que está escrito nos livros.
Olha a visão que Daniel está tendo. Daniel está vivendo lá na época dos profetas, nem veio Jesus ainda, na era da graça, ele já está tendo uma visão do juízo final, tá? Mas é o mesmo Deus assentado no trono. Volta para João, tá? Só abrir em Daniel para você ver que é comum os profetas de Deus, aqueles que estão sendo usados para contar as eras do mundo, para revelar o futuro do fim dos tempos, o Senhor realmente dá todas essas visões. Daniel teve visão a respeito do fim dos tempos, então o Senhor mostrou ele do trono de Deus sendo soberano sobre os tempos. João vai falar sobre o fim dos tempos, ele também recebe uma visão de Deus no trono, organizando o fim dos tempos. Aí o Senhor levanta um tal de Rubens para falar de eras do mundo, do fim dos tempos, ele também arrebata e leva para o céu para o Rubens ter uma visão do fim dos tempos. Você percebe que o padrão de Deus é o mesmo para lidar com seu filho, com a sua igreja, com os protocolos. Você vê que ele sempre segue os mesmos processos, tá? Não importa a era do mundo, é o mesmo Deus, então ele vai trabalhando da mesma forma, nos mesmos ciclos. Amém? E essa aparência de Deus que João está vendo, eu também já compartilhei com os irmãos que uma das visões que eu tive de Deus, uma das vezes que o Senhor se mostrou para mim, ele se mostrou dessa forma aqui que o João está descrevendo. Eu fiz até um desenho para os irmãos, ver se eu acho aqui rapidinho, um minutinho só que eu vou tentar achá-lo aqui. Já postei aqui no grupo na época, mas eu vou ver se eu acho de novo para postar aqui. Pronto, irmãos. Achei a visão ali, compartilhei no grupo com os irmãos, tá? Essa visão, só resumindo, eu estava num culto, na época na igreja raiz, presencial ainda, já estava na fase que a gente estava quase finalizando os trabalhos ali na igreja presencial, um tanto antes da gente começar a fazer os cultos online aqui no Grupo Apocalipse, tá? Foi nesse período de transição que o Senhor me deu essa visão. Eu estava no culto, mas o culto presencial, mas eu comecei aquele culto muito sedento da presença de Deus, porque tinha muita coisa difícil acontecendo, a fase era bem apertada ali, muito difícil, muita gente do contra, muita gente querendo fechar a igreja. E eu lembro como eu comecei o culto. Eu lembro que eu fiz a oração, né, tal, de iniciar o culto, e eu deixava sempre um tempo para os irmãos orarem. E quando eu chamei os irmãos para cantar, tinha lá o ministério de louvor, eu fiquei orando em espírito. E a oração que eu fiz, falei: Senhor, não importa fazer isso aqui se o Senhor não estiver aqui. É o Senhor que faz a diferença. É a presença do Senhor que importa, porque as pessoas, mesmo às vezes estando na igreja, elas não estão no mesmo espírito. E o espírito realmente era muito opressivo, tá? Era muita luta para conseguir fazer o culto. Para os irmãos terem ideia, se levantavam pessoas para gritar, para atacar coisa na casa, para que o culto não fosse aberto, mas todo dia eu ia lá, quando dava o horário, eu abria o portão, as pessoas paravam de gritar, paravam de atacar coisa, e começavam a sentar. Então as mesmas pessoas estavam brigando, discutindo, "Oh, não, não é assim, tem que ser assado, vamos quer saber, vamos para outra igreja, vamos fazer assim". A discussão acontecia até 18 horas em ponto. Eu falava: "Eu vou abrir o culto e ponto, quem quiser fica, quem quiser vai embora". Aí eu abri a igreja. Quando eu começava o culto, o espírito se acalmava. Então eu começava o culto sempre ali nessa época numa pressão muito grande. E eu orava, tal, e o louvor para ir acalmando os ânimos, para o pessoal entrar no espírito do culto, para que quando chegasse na hora da palavra, o pessoal tá ali no mesmo espírito para poder receber. Por isso que os processos, né, eu falo sempre para os irmãos ministros aqui, por isso que a liturgia do culto é muito importante. Você começar com uma oração que engrandece a Deus, você ter um momento de louvor, para aí então você chegar com a palavra. Não pode falhar essa liturgia do culto, para que na palavra todos estejam no mesmo espírito. Amém? E eu fazendo essa oração: Senhor, é só o Senhor que me importa aqui. Se a sua presença estiver, tudo vale a pena. Eu fazendo essa oração muito sincera, então o Senhor abriu minha visão e mostrou o espírito maligno que estava trazendo contenda. Por isso que nessa visão eu desenhei também, ele tinha esse aspecto de cachorro, de lobisomem, né?
meio humano, meio cachorro, e ele muito furioso, porque ele fazia de tudo para o culto não acontecer, mas toda vez o culto acontecia. Então o Senhor me mostrou ele ao redor e de redor, correndo, tentando achar uma brecha para entrar. E às vezes as pessoas davam brecha, mas quando começava o culto e começava a orar, começava a louvar, as brechas iam sendo fechadas e ele ia ficando mais furioso porque ele não conseguia entrar. Então, primeiro eu vi esse cachorro, esse demônio em forma de cachorro, de lobo, coisa assim, se debatendo na parede espiritual, porque quando a gente está em espírito, né, quando a gente está no culto, o Senhor cria como se fosse uma proteção espiritual, como se fosse um campo de força mesmo, que é invisível. E esse demônio se debatia tentando entrar nesse campo de força e não conseguia. Então ele ficava furioso, e o movimento dele, como é muito rápido, eu só vi os flashes dele, e ele parava, às vezes, algum tempinho, só para rosnar, para gritar, para ficar tentando. Ele tentava arranhar, tentava quebrar, tentava entrar, mas não conseguia. O ambiente ficou protegido. Aí, logo em seguida, o Senhor me mostrou a presença dele entrando no culto. E ele apareceu exatamente como o João está descrevendo aqui. Para mim foi muito marcante essa visão, porque quando eu li esse texto de João, versículo 3, Apocalipse 4, versículo 3, esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e sardônio. Quando fala que a aparência do Senhor é como pedra preciosa, jaspe e sardônio, eu ficava curioso, como que será que é isso? Como que a aparência dele é como uma pedra preciosa? E nessa visão, fala que ele é reto, né? Nessa visão ficou claro isso, porque o corpo de Deus, quando ele me mostrou, era como se fosse uma pedra preciosa mesmo. Ele não tinha esses músculos como a gente tem carnais, que fazem com que a gente tenha o bíceps, o tríceps. Você pega seu braço, você vê que tem ondulações. O seu ombro é mais cheinho, aí vem o seu bíceps, o seu tríceps, tem algumas ondulações, daí vem seu antebraço. Ele tem umas formas. No desenho, você pode ver que o corpo de Deus é reto. E ele brilhava como pedra preciosa, como se ele fosse feito de uma pedra preciosa mesmo. Ele não tem ondulações, ele é reto mesmo. Quando fala Deus é reto, sua justiça é reta, ele é reto também na aparência. O braço dele é reto, ele está ereto, o corpo dele está sentado de forma muito bem ajustada. Você olhando de longe, ele realmente parece uma imagem esculpida. É como uma pedra preciosa sentada no trono, só que essa pedra é viva. Por isso que ele fala de pedras vivas, Pedro fala de cartas vivas. O salmista fala que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Realmente o Senhor tem essa aparência de pedra preciosa, como se a pele dele fosse feita de uma pedra. Por isso que você vê aí no desenho que ele é todo reto. Foi assim mesmo que eu vi, todo retinho, só que ele brilhava. E esse brilho tinha um reflexo verde. Aí você vai ver no texto, ele fala: ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda, a cor da esmeralda é verde. Entendeu? Então, quando eu li esse texto na minha juventude, eu falava: "Poxa, que estranho, né, como é que ele é assim, de pedra? Não estou entendendo", né. Conseguia entender o texto, mas não conseguia visualizar muito bem. No dia que eu tive essa visão, porque o Senhor, a cada visão, às vezes ele se apresenta de formas diferentes, tá. O Senhor que é fogo consumidor, às vezes ele se apresenta até de forma humana. Eu já vi Jesus muitas vezes na aparência humana. Ele naquele corpo carnal, só que no céu, ou às vezes do meu lado e tal. Mas algumas visões o Senhor realmente se apresenta como ele é, e a aparência dele não é de carne e osso, a aparência normal, natural dele, ele é fogo consumidor. A forma dele, ele se forma com pedras preciosas para mostrar o seu valor. Então, entende? Então essa visão que João está tendo de Deus, ela é muito real, ele não está imaginando coisas, ele não está sendo criativo na sua visão. Ele está vendo, relatando exatamente o que ele está vendo. Amém? Não é uma metáfora, não é uma alusão. É como se fosse. Não, é exatamente do jeito que ele está descrevendo. Amém? Versículo 4, Apocalipse 4, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos,
e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Amém? Então ele está falando que ele já falou que tem um ser sentado no trono, que tem um aspecto de pedra preciosa, tem um arco-íris em volta dele que é verde, como esmeralda. Ele está falando do resto que tem ao redor, que nesse altar onde está o trono tem 24 anciãos. E para quem não sabe, são 24, mas são divididos 12 de cada lado. Tá? 12 de um lado e 12 do outro. Quem são esses 24 anciãos que durante o livro de Apocalipse vai se falar mais deles, vão se repetir, né? Mas já adianto desde já que são os 12 das 12 tribos de Israel, 12 patriarcas, e do outro lado, os 12 apóstolos do Senhor, tá? Que são referenciados e eles têm tanta importância que também são referenciados na própria estrutura da Nova Jerusalém, onde os 12 apóstolos são referenciados nos degraus da Nova Jerusalém, nos fundamentos da escada para você entrar na cidade. São 12 degraus, cada um representa um apóstolo, e Pedro, por isso que Jesus fala que Pedro é a rocha, Pedro é a pedra fundamental da igreja, Pedro é a primeira. É o primeiro degrau para você subir na Nova Jerusalém, tem o nome de Pedro nesse degrau. Tá? Daí você passa pelos 12 apóstolos e fala que os 12 patriarcas são as 12 portas, ou seja, quando você entra na Nova Jerusalém, você vai entrar por uma porta específica da sua tribo. Por isso que eu falo, todo crente está conectado a uma das 12 tribos de Israel, tá? Na Israel celestial, tá? Esses 24 anciãos, que são 12 patriarcas de Israel, das 12 tribos, e 12 apóstolos, por que que eles estão no altar de Deus do lado do trono, 12 à esquerda e 12 à direita? Porque eles julgam com Deus todas as nações, não é isso que o Senhor fala? Que nós julgaremos com Cristo, tá? E como é que começa o julgamento? Começa com os 12 principais, 12 patriarcas e 12 apóstolos, os principais de onde veio todo, Deus usou para fazer todo o evangelho. Os 12 patriarcas originais e os 12 apóstolos que continuaram a missão de Cristo. Amém? Esses são os primeiros juízes. E se você olhar a composição, Deus no centro, 12 de um lado, 12 do outro, é igualzinho o sinédrio que Deus criou lá com Moisés. Porque Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, que faz referência ao templo da igreja, onde está a Arca da Aliança, mas ele também manda Moisés construir o sinédrio, que é o lugar de julgamento. E ele fala: Moisés, agora você escolha 70 aí, 70 homens, que eu vou compartilhar a assunção com eles para que eles consigam julgar os povos com você. Por isso que quando você chega na sequência do livro de Êxodo, tem a época dos juízes, porque foi levantado o sinédrio. O sinédrio é o lugar de julgamento. Você chega na época de Jesus, ele foi julgado no sinédrio, Paulo foi julgado no sinédrio, Pedro foi julgado no sinédrio. Os juízes de Israel, onde eles estão presidindo? É no sinédrio. Quem que está no, na igreja, cuidando dos sacerdotes da Arca da Aliança, não são os juízes, são os sacerdotes, descendentes da tribo de Levi. Então Deus levanta essas duas instituições, tanto o templo religioso quanto o tribunal de julgamento. Por isso que tem juízes e tem sacerdotes, tá? Se o sacerdote está fazendo coisa errada, o juiz vai julgar ele. Por isso que o juiz tinha maior autoridade desde a época de Moisés, tá? E se o juiz comete algum ato ilícito, ele vai ser julgado e o próprio sacerdote, sumo sacerdote, vai apontar o erro dele, porque ele não está desobedecendo a lei de Deus. Então, tanto o templo religioso quanto o sinédrio de juízo, eles trabalham em conjunto para manter o povo debaixo da lei de Deus. Amém? Aí você vai ver no céu, João está tendo uma visão de Deus no céu, está tendo essa mesma estrutura. Assim, na terra, como é no céu. Tudo que Deus está fazendo na terra é uma referência da construção dele celestial. Amém? É isso que João está vendo. E eles têm coroas nas suas cabeças, ou seja, esses anciãos, lembra que o Senhor fala, cuida a Filadélfia para você não perder sua coroa. Paulo fala, estou aguardando a minha coroa. Esses venceram, receberam as suas coroas, não deixaram cair, não deixaram ninguém roubar. Por isso que eles estão coroados no céu, passaram uma vida na terra, mas venceram, né? Venceram as tribulações, resistiram até o fim, resistiram até a morte no
no serviço do Senhor. Amém? 5. Do trono saem relâmpagos. Apocalipse 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus que a gente já tinha lido na introdução. Apocalipse 1, versículo 4, da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono, e na visão de Cristo mostra essas 7 lamparinas, tá? Que são um candelabro de ouro que está no céu. Por que saem relâmpagos? Relâmpagos e trovões, tá? Relâmpagos é a luz de Deus, trovões é a voz de Deus, tá? Quando o Senhor fala, saem relâmpagos e trovões, tá? A voz do Senhor troveja. Os livros dos profetas falam muito sobre isso. A voz do Senhor rugirá, o Senhor trovejará a sua voz. Amém? Um minutinho só. Amém. Dando prosseguimento, Apocalipse 4, versículo 6, adiante do trono, diante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Tá? O que é esse mar de vidro? Esse é o altar de Deus, tá? Ele é como um cristal reluzente. Ele está falando do chão, onde que está o trono, que ele fala do Senhor sentado no trono, fala dos 24 anciãos, agora ele está falando do chão. O chão é como se fosse um grande mar de vidro. Nesse chão está escorrendo o rio de Deus que sai do trono de Deus, sai do próprio Deus, escorre do trono dele e se estende pelo altar. Por isso que, como o cristal é transparente, e ao mesmo tempo ele está sendo encharcado com a água santa do rio de Deus, dá a impressão que é um mar de vidro, tá? Por isso que ele compara dessa forma, e realmente tem essa aparência. É como um chão de cristal que está sendo encharcado pelo rio de Deus. Amém? Por isso que parece um mar de vidro. Essa descrição é exatamente isso mesmo também. Semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Esses são os 4 querubins que protegem o trono de Deus. Por isso que o Senhor fala que o seu trono, ele cavalga nas asas dos querubins, tá? Isaías também vai falar deles, eles estão ao redor do trono de Deus, porque eles são os protetores. Sempre quando você vê querubim, o Senhor fala que querubim é querubim guardião. Quando você vê querubim é porque ele está guardando algum lugar. A função dos querubins, que são dos anjos mais poderosos que tem, eles estão vigiando, estão guardando algum lugar. Por isso tem querubim na porta do Éden, tem querubim na arca da aliança, tem querubim no trono de Deus, porque são lugares sagrados que o Senhor está protegendo. Amém? Fala que o próprio Satanás era um querubim guardião, e fala que ele estava diante de Deus. Ele era um desses que estava protegendo o trono do Pai. Depois fala que ele estava no Éden. Ezequiel 28, Isaías 14 fala que Satanás estava até no Éden. O que ele fazia no Éden? Ele era um dos guardiões, tá? Quando ele se corrompe, ele perde a sua glória, ele perde a sua patente, ele perde sua morada celestial, e outro querubim vem para substituir o lugar dele, assim como é na parábola dos talentos. Se você não faz a sua missão direito, se você não usa os seus talentos conforme a vontade de Deus, você perde o seu lugar e outro é colocado no seu lugar, tá? Até o que você tinha, você perde, o que você tinha é dado para outro fazer o que você não está fazendo, tá? No reino de Deus, ou você faz o que ele manda, ou você é substituído. Simples assim, tá? E os querubins
Isaías também, Ezequiel vai narrá-los também, eles têm essa aparência mesmo. E só mais um detalhe, é uma revelação espiritual, cada um desses querubins é representado nos evangelhos. O próprio Jesus, ele não só é o sumo sacerdote, ele não é só o bom pastor, você vê que Jesus ele vai ocupando essas patentes que em algum momento um ministro de Deus recebeu durante a sua carreira terrena. Então tem muitos pastores, mas Jesus é o bom pastor. Tem muitos sacerdotes, muitos já foram sumos sacerdotes, mas Jesus Cristo é o suprassumo do sumo sacerdote. Ah, muitos são advogados, mas Jesus é o advogado das nossas almas. Você percebe que ele vai ocupando todas essas patentes principais, tá? Ele também é profeta, ele também é o primeiro apóstolo, porque os apóstolos vêm depois de Cristo, mas Cristo vem depois de Deus, entendeu? E ele também ocupa essas patentes dos querubins. E os evangelhos revelam isso, porque no Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como o Filho do Homem, tá? Então tem essa aparência humana. Já em Mateus, ele é apresentado como o Rei dos Judeus, por isso essa aparência de leão, que é o símbolo da tribo de Judá. Aí vem o, o outro evangelho, que ele é apresentado como o Cordeiro Santo, tá? Acho que eu confundi, acho que o Cordeiro Santo é Marcos e no de Lucas é o Filho do Homem. Tá? E no Evangelho de João, ele é apresentado como o Filho de Deus, aquele que vem do céu como águia. Então, tem 4 evangelhos, porque cada um apresenta a Cristo de uma forma diferente com uma dessas figuras. Um como homem, outro como leão, outro como Cordeiro Santo e outro como a águia que vem do céu. Ou seja, ele está acima dos querubins. Ele também ocupa a função de proteger o trono do Senhor de todas as formas. Todas as missões são convertidas em Cristo. Por isso que Efésios 1 vai apresentar Cristo como aquele que convergiu em si todas as coisas, a plenitude dos tempos, toda a criação. Por isso que João vai falar: nada foi feito sem ele, tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus determinou isso, que toda a criação vai passar por Cristo, sejam anjos, principados, potestades, ministros, querubins, serafins, tudo vem a partir de Cristo. Ele é soberano sobre todas as coisas, porque ele foi o primeiro e será o último. Ele é o primogênito e unigênito de toda a criação. Só ele é como ele é. Tá bom? Só ele pode substituir todas as posições. Só ele está acima de todas as patentes. Amém? É... Versículo 8, Apocalipse 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Amém? Então esses anjos estão louvando, eles não estão só protegendo, mas eles diante da presença de Deus, eles ficam louvando também sem cessar, santo, santo, santo. Então você chegando perto do trono de Deus, é essa música que você vai estar ouvindo. Porque os guardiões estão cantando, santo é o Todo-Poderoso, eles cantam de dia e de noite, eles cantam sem cessar. No céu não tem cansaço, tá? Eles louvam sem parar. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. 10, Apocalipse 4, versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daqueles que se assenta assentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, porque os anciãos estão prostrando as suas coroas diante do trono. Porque eles sabem que a coroa que eles receberam de Deus,
fazendo aquilo que Deus mandou. Por isso eles falam: "A honra é tua, a glória é tua". A gente não tem honra nenhuma, porque a gente só está fazendo o que o Senhor mandou. Se a gente tem algum poder, se a gente que é ministro tem algum dom, se a gente tem algum potencial, é porque Deus deu. Então, essa posição dos anciãos de reconhecer o poderio deles diante do trono de Deus é uma questão de humildade e valorização, honrar a quem a honra é devida. Se a gente chegou até aqui, se a gente está no altar, a gente está no altar de Deus, então a glória é tua, não é minha. Por isso que ministro nunca pode ser prepotente, nunca pode ser orgulhoso, porque qualquer coisa que ele seja ou que ele faça, ele recebeu de alguém, ele recebeu de Deus. Recebeu do Pai, que passou pelo Filho, pelo Espírito Santo, por anjo, até chegar nele. Amém? Então, quando ele está diante de Deus, você tem que se prostrar mesmo. Reconhece a honra e a glória que é do Pai. Mesmo a sua própria coroa, daquilo que você passou, lutou, venceu, você venceu na fé, você venceu resistindo no Espírito Santo, na força que ele te deu. Amém? A honra, a glória é sempre do Pai. Amém? Por isso que Jesus fala: Eu não vim fazer nada senão a vontade do meu Pai que me enviou. Amém? Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim cumprir a missão que ele me mandou. Cristo dá honra e glória ao Pai constantemente. Amém? Ah, mas o Senhor é muito bom. Bom, não, bom é o Pai que está no céu. Está ensinando a gente a não atribuir o mérito a nós mesmos. Amém? A coroa é do Senhor. Essa foi a visão. Amém? Vamos encerrar por aqui. Finalizei as igrejas de Apocalipse, faltava Sardes e Laodiceia. E vamos encerrar com a visão de Deus no seu trono, essa parte 2, porque é importante Deus dar essa visão pela mesma importância que ele deu à visão de Cristo às igrejas, porque assim como a igreja reconhece Cristo como cabeça, agora que ele vai falar do mundo, o mundo tem que reconhecer Deus como seu soberano, como seu juiz, porque é Deus do seu juízo que vai julgar a terra inteira. Entende a lógica de Deus? Eu vou mostrar a visão de Jesus, que é o cabeça da igreja, para falar com as igrejas. Agora eu vou mostrar a visão de Deus no seu tribunal, com os 24 anciãos que julgarão o mundo, porque essa mensagem agora vai para o mundo inteiro. Tudo que eu vou revelar é como esse mundo vai findar, e vai findar no julgamento final. Entende? A visão tem correlação ao que ele vai falar depois. Então, eu tenho a visão para entender a respeito do que o senhor vai falar e para entender a autoridade de quem está falando a respeito do assunto que ele vai dizer. Amém? Outro dia a gente faz a decorrência do que o senhor vai falar a partir dessa visão do trono de Deus. Amém. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Obrigado, Yahweh Elohim, nosso Deus soberano, o juiz de todas as coisas, juiz, autoridade maior, acima dos céus e da terra, acima da nossa cabeça, o Senhor da glória, a quem lhe é devida. Tudo é teu, tudo é para o Senhor. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, já estabeleceu todas as coisas e tudo se cumpre de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Nós não temos forças para mudar. Obrigado pelo privilégio em podermos participar da tua obra, participar do que o Senhor tem feito na história da criação. Obrigado porque temos um lugar reservado no teu trono, no teu altar, na tua cidade santa, tua cidade celestial. Temos funções no seu reino. Nos ajuda em nome de Jesus a não perdermos a nossa função, a não desanimarmos, a não focarmos mais no mundo do que nas coisas do Pai, porque a sua glória é tremenda e é um privilégio, uma maravilha, uma dádiva maior, um presente imensurável podermos participar da tua glória, do teu reino e das coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Obrigado por essas revelações, porque nos dão um norte, um discernimento daquilo que precisamos viver e onde vamos chegar. Seja conosco hoje eternamente. Obrigado. Te amamos cada dia e cada vez mais, porque tu és bom, tu nos amou primeiro e por isso te amamos também. Seja conosco hoje eternamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Fiquem na paz do Senhor.